Cada corpo gerado em sua forma interior é um jardim de deleite e um edifício de magnificência. Viajantes da eternidade passam para fora para corpos de carne e osso e esquecimento, mas viajantes para a eternidade passam para dentro, para o Pai e a memória. William Blake. Observe o movimento aqui. Aqueles que viajam desde a eternidade passam para fora para estes corpos de carne e osso e esquecimento, enquanto aqueles que viajam para a eternidade passam para dentro do corpo do Pai e da memória. Esta noite quero fazer esta pergunta: quem sou eu? Eu sou Neville Goddard? Não. Você é John Brown ou Mary Smith? Você pode conhecer seu histórico físico e se eu chamasse seu nome, você responderia: mas você é o nome pelo qual atende? Não. Seu nome é uma parte de sua jornada externa da eternidade para um estado de esquecimento de quem você realmente é. Se você voltasse praticando o arrependimento, mudando radicalmente sua atitude em relação a tudo no mundo, você se moveria para dentro do Pai e da lembrança. Se você não gosta de alguém, mude sua atitude em relação a ele. Represente-o para si mesmo como gostaria que ele fosse e persista em ver e gostar da nova imagem. Sua razão e seus sentidos podem negar qualquer mudança, mas ela virá porque você está praticando o arrependimento. Mude sua atitude em relação à vida, invertendo seus pensamentos e você se moverá em direção à eternidade. Você passará para dentro do Pai e da lembrança. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Siga-me agora em sua imaginação, pois vou lhe contar uma pequena história. É a história de um homem que nasceu em um ambiente muito modesto em uma determinada cidade. Ele nunca viajou além de alguns quilômetros de sua casa. Ele não tinha formação social, financeira ou intelectual, mas vivia uma vida simples em um ambiente normal. Agora imagine este homem entrando na sinagoga, como era seu costume no sábado, pegando o livro do profeta Isaías e abrindo no capítulo 61. Levante-se e leia estas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos. Fechando o livro, ele o entrega ao atendente e se senta enquanto todos os olhos estão sobre ele. Voltando-se para os presentes, ele diz: a escritura que você acabou de ouvir foi realizada hoje. Sabendo que as escrituras estavam sendo cumpridas nele, ele disse aos que queriam ouvir, mas não era isso que as pessoas estavam procurando. Eles não achavam que as escrituras seriam cumpridas em um indivíduo, mas por um indivíduo externo. Eles são ensinados a acreditar que um conquistador virá de fora e escravizará aqueles que escravizam e libertará aqueles que estão presos, mas não é assim que Cristo vem. Ele vem para libertar você, um indivíduo, pois embora você seja um bilionário, você ainda é escravizado por seus bilhões. Você poderia esta noite ter milhões de dólares, mas se encontrar de costas, pagando alguém para cuidar de suas funções normais e naturais, já que você é incapaz de fazer isso sozinho, portanto, você é um escravo do corpo que veste totalmente inconsciente do ser que realmente é. Assim, quando Jesus vem ao mundo, ele não vem de fora, mas de dentro. Ele se revela em você, colocando você como o personagem central das Escrituras. Essa é a história do cristianismo. Agora, em nossa história, o homem afirma que a Escritura é cumprida hoje e então faz esta declaração. Abraão se alegrou por ver meu dia, ele o viu e ficou feliz. Aqueles que o ouviram fazer esta declaração disseram-lhe: você ainda não tem 50 anos e viu nosso pai Abraão? Ou Abraão viu você? Então ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Bem, isso foi demais. Então eles pegaram pedras, os fatos literais da vida, para atirar nele, dizendo: conhecemos seu passado. Você é filho de Joseph. Conhecemos seus irmãos e irmãs. Temos todo o registro de sua história física e você se atreve a fazer essas afirmações? Ele não estava falando de um nascimento físico literal, mas do desdobramento das escrituras no indivíduo, o desdobramento daquilo que era verdadeiro antes que o mundo existisse.
No capítulo 17 do livro de João, Jesus, aquele que disse, "Eu e meu Pai somos um", se dirige a seu Pai, dizendo: "Devolve-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Aqui ele está pedindo o retorno da glória que conheceu antes de entrar neste jogo predeterminado. Tendo desempenhado todos os papéis, ele volta a si mesmo, fortalecido pela peça. E porque Deus é um, no final todos se descobrem aquele único Deus e Pai de todos. Eu digo isso a você antes que aconteça, que quando acontecer, você acreditará em mim. A história de Jesus Cristo é a única história de salvação. Não há outro caminho, nenhum outro Salvador. Mas Jesus Cristo não é um homem, mas um plano de salvação. Ele é o padrão que é ativado e desperta no homem. Ninguém sabe o nome daquele homem terreno em quem esse padrão despertou ou dos autores dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os verdadeiros autores de qualquer livro do Antigo Testamento são desconhecidos. Tudo o que temos são os registros deles. Mas eu lhes digo esta noite, o padrão explicado no Novo Testamento como a vida de alguém chamado Jesus Cristo aguarda animação em todos, e quando o homem se vira, e rompe nele o homem se descobre o personagem central da Escritura, que é Deus Pai. O padrão começa com um evento chamado ressurreição. Em minha própria experiência, eu realmente acordei de um sono do qual eu estava totalmente inconsciente. Você vê, e você deixou a eternidade para viajar para fora nestas vestes de sono, e você tem viajado por incontáveis eras. Se eu pegasse as experiências dos místicos, escrituras e outros, como um Blake, eu diria que você viajou 6.000 anos durante os quais esteve totalmente inconsciente de quem você é. Então chega aquele momento em que, como o mesmo viajante, você se vira e em vez de viajar desde a eternidade, você viaja para a eternidade, para o corpo do Senhor Jesus Cristo, que é Deus Pai, para descobrir que você é Ele. Na sua vez, você acorda e onde pensa que está? Em seu crânio. Uma vibração sobrenatural me acordou uma noite e me vi acordando como nunca havia experimentado antes. Completamente acordado, encontrei-me sozinho e, portanto, tive que me redimir. Sabendo intuitivamente como sair, empurrei a base do meu crânio e saí da mesma forma que uma criança sai do ventre de sua mãe, só que vim de cima e não de baixo. Eu saí da base do meu próprio crânio e não do ventre da minha mãe. Então todo o drama descrito nas Escrituras se desenrolou diante de mim, colocando-me no papel central. Ninguém me viu, mas eu vi tudo o que estava acontecendo. As 3 testemunhas estavam lá, assim como o bebê envolto em panos. Eu não era uma criança, era o mesmo ser que sou agora. A criança envolta em panos era o sinal do meu nascimento de cima. As testemunhas me chamaram pelo meu nome terreno. Esse não é meu nome verdadeiro, mas eles ainda não podiam ver isso, então, usando meu nome terreno, eles identificaram as crianças como minhas. Como espírito, agora eles não podiam me ver, pois nasci do alto como espírito, e eles só me conhecem por causa da máscara que uso. Eles sabiam que aquele que usava aquela máscara nascerá do alto, por isso chamaram esse nome, mas eu sou esse nome? Não. O próximo grande evento veio alguns meses depois, quando uma vibração semelhante resultou em outra explosão dentro de mim. E quando ainda estava, David de fama bíblica estava diante de mim e eu sabia que ele era meu filho. Não havia incerteza sobre esse relacionamento. Estou olhando para meu filho e sei que sou seu pai. Nesse momento cumpri o 2º salmo. E o Senhor falou a Davi, dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei em ponto. E nos evangelhos nos é dito que no Espírito, Davi chamou Cristo de a Senhor, que significa Pai. Então, pela primeira vez, eu soube quem eu realmente era. No capítulo 16 de Mateus, Jesus voltou-se para seus discípulos e disse: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Já alguns dizem João Batista, outros dizem Elias e outros ainda dizem Jeremias, ou um dos profetas.
Então ele perguntou: Mas quem você diz que eu sou? Aqui ele se identificou com o Filho do Homem. Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao ouvir isso, Jesus disse: Carne e sangue não poderiam ter revelado isso a você, mas meu Pai que está nos céus o deu a conhecer. Nenhum homem ou mulher terrena pode dizer quem você realmente é a ponto de acreditar porque não pode ser racionalizado. Esse conhecimento vem por revelação. Seu Filho liberta você de toda dúvida quando ele é revelado dentro de você. Criado na fé cristã, fui ensinado a acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eu não sabia que ele era literalmente Deus, o Pai, até que aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Naquele momento, ele me revelou como Deus Pai. Portanto, agora posso dizer a você esta noite, antes que Davi existisse, eu sou, mas David viveu cronologicamente em 1000 a.C. e eu nasci neste século. São 3000 anos entre nós, mas eu sou o pai dele. Quem sou eu? Neville? Não. Ele é uma vestimenta de sono e esquecimento que uso. Aqueles que estão em sua jornada externa me conhecem como Neville, mas aqueles que se movem para a eternidade passam pelo corpo do Senhor e, lembrando-se, eles sabem quem eu realmente sou, pois seremos um. Quando o homem se vira, ele começa a se lembrar do que lhe foi mostrado antes do início da jornada. O retorno é o ato de recordar, pois o ser que adormeceu é o mesmo que desperta a memória, só que desta vez potencializada e ampliada em razão do mergulho no esquecimento chamado mundo da morte. Saí da consciência de ser o Pai e vim ao mundo. Novamente deixo o mundo e volto como o Pai. Esta noite posso dizer quem você realmente é, mas até que o Filho de Deus se revele a você, você não pode ser convencido. Sei que você confia em mim e acredita em minhas palavras, mas não com a certeza e a convicção que terá depois da experiência. Como você, nascido no século XX, pode saber que é Deus, o Pai de alguém registrado como tendo vivido no ano 1000 a.C.? Você não pode saber até que aconteça em você. Então e só então você saberá a resposta para a pergunta: quem sou eu? E você responderá com convicção: eu sou o personagem central da Escritura. No volume do livro está escrito sobre mim. Se eu estivesse com fome não diria a você, porque o mundo é meu e tudo dentro dele. O gado em 1000 colinas é meu. Se eu estivesse com fome, eu mataria e comeria porque é tudo meu. Agora, Jesus não iniciou seu ministério até aquele quarto e último ato, que foi a descida do Espírito Santo na forma corporificada de uma pomba. Ele não começou com a ressurreição, seu nascimento de cima, a descoberta de Davi como seu filho ou a divisão do templo, que era seu próprio corpo, de alto a baixo. Essas coisas são inspiradoras, mas ele esperou até o ato final, que levou exatamente 3 anos e meio. Isso nos é dito de uma maneira muito simples. Pouco antes de iniciar seu ministério, ele disse: Não houve outros nos dias de Elias, quando o céu foi selado por 3 anos e 6 meses. E Elias não foi a nenhum deles, exceto Sarepta. Havia muitos leprosos naquele dia, mas nenhum deles foi purificado, exceto Naamã. Esta foi uma forma de esconder e ainda dizer aos que tiveram a experiência que leva 3 anos e 6 meses desde o despertar até a descida da pomba. Só então você conta, e haverá quem acredite e quem não acredite em você. Bem, isso é para sempre. Esta noite, se o mundo exterior ouvisse o que você está ouvindo, 99,99% questionaria a minha sanidade, mas tenho apoio bíblico para isso, porque ouvi-lo, ele é louco e tem um demônio. Por que eles achavam que ele era louco? Porque ele disse: Eu e meu pai somos um. Meu pai é aquele a quem vocês chamam de Deus, somente eu conheço meu pai e vocês não conhecem seu Deus. Ele falou sobre o movimento interior para a eternidade e somente aqueles que se viraram poderiam entender a ponto de aceitar, mas ele ainda disse a todos que quisessem ouvir. O drama do cristianismo não é algo que se desenvolve fora do homem,
mas se realiza dentro do homem e é o único caminho de salvação. Um homem chamado Neville não é o caminho para o Pai. Neville não é minha identidade. Ele é a roupa que uso enquanto ando na terra. Estou lhe contando o que aconteceu comigo enquanto vestia esta vestimenta chamada Neville. Certamente Neville não é Deus, o pai de Davi, mas eu sou. Neville nada mais é do que uma pequena vestimenta que Deus está vestindo, fazendo o papel chamado Neville, que é para sempre. Assim como um Hamlet, um ator representa o papel, mas quem escreveu a peça é quem deve elogiar ou condenar, não o ator. Bem, Deus escreveu a peça. Neville faz parte da peça de Deus e Deus, sendo multifacetado, desempenha o papel chamado Neville. Se esta noite eu deixar esta vestimenta chamada Neville, ela não se foi, pois todo evento no espaço é para sempre, e amanhã Deus pegará o papel chamado Neville e o desempenhará. Vocês verão isso com o tempo, mas eu, o ser que desempenhou o papel, não estarei representando, pois já passei, a caminho do Pai. O drama está terminado e está sendo representado para todo o sempre. Quando alguém é escalado para o papel chamado Neville, ele tem essas experiências, mas quem faz o papel é Deus individualizado, pois os deuses desceram. Neville faz parte da estrutura eterna do universo e ninguém pode apagá-lo. Você poderia explodir minha cabeça agora e eu cairia morto, mas você não poderia destruir o personagem chamado Neville, pois ele permanece para sempre e para sempre. Nada passa. Voltei no tempo, não apenas alguns anos, mas centenas e até milhares de anos e sei que tudo é uma peça, completamente lacrada e intacta. Quando entro em uma cena, ela parece estar acontecendo agora, mas estou vendo que já aconteceu, embora, à medida que a peça se desenrola neste mundo, pareça ser um fato presente. Então, quem sou eu? Somente seu Pai no céu pode revelar minha verdadeira identidade para você. Ninguém pode dizer a você para sua própria satisfação que seu eu sou é Cristo, mas você é informado no capítulo 13 de 2 Coríntios. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Teste a si mesmo e veja. Você é chamado a testar seu poder criativo, mesmo que não perceba quem realmente é o seu poder. E é dito a você que você nasceu do alto pelo despertar e ressurreição de seu poder dentre os mortos. Que através desta poderosa ressurreição dos mortos você nasceu de novo e foi nomeado Filho de Deus no poder. Agora, se Jesus Cristo está em você, e você nasceu de novo por meio de sua ressurreição de dentro, Cristo não está em você em sua esperança de glória? E quando ele acorda não é outro. Sei por experiência que, quando Cristo despertou dentro de mim, não havia outro. Fui eu quem acordou. Agora, dizem-nos. A menos que você acredite que eu sou ele, você morrerá em seus pecados. O cristianismo ensina que um homem está dizendo a outro que, a menos que o outro acredite que este homem é ele, o outro morrerá, mas isso não é a palavra. Eu sou a palavra falando comigo mesmo. Estou dizendo a mim mesmo que, a menos que acredite que sou Deus, continuarei acreditando em minhas limitações e morrerei para a árvore da vida. Quando aqueles que ouviram esse homem simples dizer, e a menos que eu acredite que sou ele, morrerei em meus pecados, eles não puderam entender, pois conheciam seu pai, Joseph, seus irmãos Tiago, Oséias, Pedro e Simão, bem como suas irmãs, que eram plurais. Eles questionaram como qualquer homem com menos de 50 anos poderia saber essas coisas ou ter visto Abraão. Como alguém poderia saber que ele existia antes que o mundo existisse? Eles pensaram que ele estava louco porque estavam procurando por um Salvador fora de si mesmos, e não havia nenhum. O único Salvador desperta de dentro, porque Deus se fez homem para que o homem se torne Deus. Deus realmente se tornou você em sua jornada desde a eternidade para essas vestes de sono, na esperança de que um dia você se voltasse e, movendo-se para a eternidade, passasse para dentro do corpo do Senhor ressuscitado para se tornar um com o único corpo, o único Espírito. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Um corpo caiu,
diversificando-se em incontáveis homens e mulheres, e apenas um corpo retornará. Quando você experimentar esse retorno, não importará o que o mundo pensa. Você ficará completamente sem vergonha e destemido, independentemente de seus argumentos. Quer aquele que tenta quebrá-lo esteja sentado no trono do mundo religioso, político ou financeiro, ele ainda é uma criança e você simplesmente tolera sua mente infantil. Você não vai discutir com eles porque eles são incapazes, sem visão, de compreender o verdadeiro padrão de salvação. Sem visão, o homem não tem a menor noção do mistério de que Deus está enterrado como um padrão no homem. Que ele rompe e o homem produz o fruto da árvore da vida começando com a ressurreição de Deus dentre os mortos. Então vem o nascimento do alto, seguido pela revelação do Filho de Deus, revelando a paternidade. Somente quando esta revelação é sua, você sabe quem você realmente é, pois ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, quando o mundo lhe disser que Jesus Cristo é o Filho, deixe-os em paz, pois eles não conhecem o Pai. Jesus Cristo é Deus o Pai, cujo filho é Davi. Quando Davi decidir revelar seu Pai a você, então e somente então você saberá quem é eu sou. Como Blake tão lindamente disse. Cada corpo gerado é um jardim de prazer e um edifício de magnificência. Este corpo é o que está dentro, não fora. Por fora, a vestimenta fica murcha, velha e deteriorada. Esse não é o corpo do qual Blake está falando, pois o corpo gerado está dentro. É uma forma, e quando você a vê, vê a glória que aguarda seu retorno. Lembro-me de uma visão que meu amigo Bob Crutier compartilhou. Ele se viu em uma cabana em ruínas lutando uma guerra em Paris. Quando ele abriu a porta para sair, todos os soldados se fundiram em um único homem e eu sou aquele homem esperando por ele. Levando-o para os fundos da casa, ele vê lindos campos dourados sendo colhidos com trigo. À sua esquerda, o que era o inimigo agora se transforma em uma montanha de trigo colhido. Sentindo algo simbólico na cena, ele perguntou: o que eles estão fazendo? A mesma coisa que eles fizeram no ano passado. Isso dura para sempre, respondi. Há quanto tempo estou aqui? 2 anos. Eu aprendi alguma coisa? Sim, você aprendeu como se mover, como criar. Então ele olhou para o que era a pequena cabana, e ela se tornou um castelo com atendentes esperando para escoltá-lo até seus aposentos, enquanto a visão chegava ao fim. Bob já descobriu que ele é Deus, o Pai, então não importa o que aconteça com a forma externa, isso não é nada para ele. É apenas uma vestimenta de esquecimento usada por um filho de Deus quando ele passa para dentro do Pai e da lembrança. Então, quem sou eu? Jesus Cristo que é Deus Pai. Eu digo a você agora antes que ele desperte em você, para que, quando acontecer, você acredite em mim. Mas até que você dê meia volta e comece a jornada interior, não posso trazê-lo à convicção interior de que isso é verdade, pois o homem exterior quer uma crença exterior. Ele pensa que existe outro que é maior do que ele, que o salvará. Hoje temos o mundo em alívio porque os políticos prometeram cuidar de todos, mas nosso país já está falido. Se um político tem qualquer religião e quer ser um bom político, ele deve colocar sua religião em um armazenamento profundo e frio enquanto desempenha o papel, pois os políticos são mentirosos perpétuos, fazendo promessas que não podem cumprir. Não fui enviado para lhe contar nenhuma mentira, mas para lhe falar do único Deus verdadeiro. Enquanto estiver do lado de fora, você ouvirá muitas promessas falsas, mas quando se virar, descobrirá que é o Senhor Jesus Cristo que concebeu a peça e interpretou cada papel. Eu lhe contei exatamente o que aconteceu comigo, e como Pedro lhe diz. Acho certo dizer-lhe agora para que você se lembre dessas coisas, pois foi-me mostrado pelo Senhor Jesus Cristo que não tenho muito tempo para usar esta vestimenta de carne. Digo-vos isto agora para que no futuro vos lembreis das minhas palavras e vos regozijeis. Pedro estava na montanha quando tudo aconteceu. Ele conhecia a majestade do poder de Cristo.
Peço-lhe que acredite em mim, pois o que lhe disse esta noite é verdade. Hoje as pessoas estão criando monumentos para roupas de carne e osso. É como fazer um monumento a Hamlet e não a Shakespeare. Temos todos esses monumentos para as vestes que Deus usa, e não para Deus, o curador e o verdadeiro personagem de toda a peça. Pergunte a outro: quem sou eu? E eles o chamarão pelo seu nome exterior, mas quando você se perguntar: quem você diz que eu sou? Você percebe que nenhuma pessoa de carne e osso pode lhe dizer. A resposta só pode vir de seu Pai que está no céu e o céu está dentro. O drama se desenrola não entre dois homens, mas dentro de um homem. A vida tem apenas um propósito e é cumprir as Escrituras. Hoje temos países, corporações e indivíduos construindo imagens de si mesmos e todas elas são falsas, pois existe apenas uma imagem real, que é seu filho, David, que lhe diz quem você realmente é. Eu te digo, tu és Deus Pai. Chegará o dia em que as palavras que você agora ouve através do ouvido externo serão experimentadas de dentro e então você saberá quem você realmente é. Você saberá que é Jesus Cristo, que é Deus, o Pai, e seu Filho unigênito, Davi. Agora vamos entrar no silêncio.